Olá, investidor! Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Nosso bate-papo que inicia o período, né, de operações. A segunda-feira, assim como a sexta, eu considero dia-chave, independente de volume ou de amplitude de candle, né, porque naturalmente iniciam e encerram a semana, né, como se fosse o dia de materialização daquilo que nós vimos no final de semana, expectativas. E por isso que nós fazemos o Na Mira do Trader. Por tradição, ele é feito no meio da tarde, né? Como os muitos pediram, cá estou eu, voltando mais ou menos ao horário que nós fazíamos no Infomani. E semana que vem, não sei, talvez mantenhamos ou façamos no final do pregão. Isso depende, claro, dos pedidos do pessoal que acompanha e também da nossa disponibilidade, uma vez que nós temos as operações em curso, tem os grupos e tal. Então eu inicio agora. Se você puder deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo, participar da área de comentários, eu fico muito grato, faz a roda girar, as coisas acontecerem. Quem quiser ter contato comigo na parte da manhã, consegue assinar o cenário, nome e e-mail na home do site. É possível fazê-lo aqui por esse banner na parte alta do nosso canal no YouTube. Ok? Aqui nós temos as bolsas norte-americanas, S&P caindo 0,57, Dow Jones 0,45, Nasdaq 0,77, petróleo cedendo 0,72. E o EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York, na contramão subindo 0,94. Então essa aqui é a movimentação vista às 15 horas e 2 minutos. E hoje, dia 14 de janeiro de 2019. No caso das criptomoedas que nós costumamos estudar também, uma sessão altamente, amplamente positiva. Então vamos daqui a pouquinho aos gráficos das criptomoedas. Falando um pouco de fluxo, pessoal, os estrangeiros iniciaram a semana passada vendidos em 160.056 contratos. E finalizaram o período com 160.187. Pouco fizeram durante a semana passada no que tange a contratos futuros. No caso do mercado à vista, não. Eles começaram o ano levemente positivo, 48 milhões aqui, chegaram a 2.222 milhões e estão reduzindo aqui gradativamente a posição de venda no mercado à vista. Vamos ver se a gente tem o dia 10 aqui. Ainda não temos, então a posição é essa em relação ao fluxo, né? Quarta-feira teremos aí o fluxo cambial. Ok? Então vamos começar aqui pelas bolsas na Europa. Ásia e Europa, né? Então China 0,71, né? Aqui Europa nós temos as bolsas também todas elas em queda, né? Então vamos ver primeiro a bolsa de Xangai. Na verdade é uma sessão corretiva, né? Digamos assim. A bolsa de Xangai, ela está sobre uma região decisiva, né? Formada aqui pela LTA e pela média de 21. A gente já teve o rompimento dessa região 1, 2, 3 vezes no final do ano e o mercado não firmou, ele voltou. Então dessa vez a gente está à espera ver se tem alguma coisa nova aí, né, para que esse movimento tenha continuidade. Então a briga está justamente na média e na LTA. No caso do índice DAX, é um movimento até parecido com a bolsa da China nas últimas sessões, né? Subiu, aí o mercado pairou aqui sobre a média móvel de 21 períodos, uma simetria em V, talvez para formar ombro, cabeça, ombro invertido, é possível, mas aí teria algum espaço para andar de lado até corrigir de forma mais aguda. Ok. Essa queda é por causa dos indicadores chineses, né? Importação, exportação, consequentemente balanço comercial, mas já era algo também, de certa forma, esperado, né? Por causa da guerra comercial Estados Unidos e China, que agora está arrefecendo. Falemos um pouco aqui das bolsas americanas, então. Vou colocar o Dow Jones aqui na tela. Então, bolsas americanas, elas estão com uma formação de fundo, né? Porém, por exemplo, o Dow Jones ele veio no principal fundo anterior, né? Região aqui de 24 mil pontos, e é normal, né, que exista alguma dificuldade para passar,
pode corrigir até a média de 21, até um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu acho que vai romper essa região, mas talvez tenhamos mais 1 ou 2 dias de correção na minha visão. Até para tomar fôlego, né, trabalhar com desconto para que novos investidores venham, né, e tenha realmente um sangue novo para romper essa região, que é de suma importância para os preços, era o alvo, inclusive, do repique que eu havia apontado. No caso do S&P, nós temos algo parecido, né, essa região de 2.594, que eu havia comentado também, o mercado buscou e ele faz aqui uma leve correção na primeira batida. Acho que terá continuidade essa correção, na minha opinião, mais 1, 2 pregões, mas até por esse gap aberto, posteriormente devemos ter os preços sendo apreciados. E no caso do índice Nasdaq, já tem a região de fundos formada de maneira um pouco diferente, né? Ele tinha passado 6927, agora trabalha um pouco abaixo, tem alguns fundos bem próximos aqui. Então, talvez uma correção até a média, né? Aquela história de sangue novo, novos compradores, para romper a região e seguir desenhando topos e fundos ascendentes. Vamos falar então sobre petróleo, EWZ e criptomoedas, né? Então eu acho que essas bolsas de fora devem ter mais 1, 2 dias de correção pelo menos. Aqui no Brasil está descolado, né? Otimismo com previdência, mas eu acho que tem espaço para corrigir, eu vou mostrar depois. Mas não para virar, né? Para inflexionar, mas na minha visão uma correção mesmo. Aí nós temos aqui o WTI Crude Oil, que é negociado na NYMEX em Nova York. Ele cumpriu aqui a simetria em V, né? Pode corrigir até a média. Eu falava desde o início da alta aqui, quando estourou o pivô, que nós poderíamos ter algum período lateral para formar talvez um ombro, cabeça, ombro invertido, mas que eu não acreditava que ele fosse tão longo quanto esse anterior aqui. Então eu continuo vendo as coisas dessa forma. E nós temos o Brent Crude Oil, que é negociado na ICE, né, em Londres, algo parecido, né? Acredito numa correção provável até os 58, onde está a média. Possivelmente para formar um ombro, cabeça, ombro invertido, mas também não acredito em tantas semanas assim lateral para formar esse segundo ombro que pode ser aí desenhado. Ok? E aí EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York, né? Ela, se a gente olhar o semanal aqui, está em alta, né? Rompeu aqui uma região importante, 42,05. Podemos ter um pullback até essa região, porque a média de 21 começa a ficar distante. É possível sim, né? Se eu tivesse o WZ, eu venderia nesse momento para possivelmente realizar lucros, tentar comprar um preço descontado, uma certa distância até a média. Mas se você me perguntar se tem um sinal concreto de topo, não tem, né? Só a distância da média mesmo e esse gap de curto prazo. Okay, então o mercado ele ainda mantém um viés, uma inclinação altista, né? Que era o que nós esperávamos no final do ano, é o que nós falávamos na ocasião. Falamos de criptomoedas, né? O Bitcoin aqui na tela, a gente estuda sempre Bitcoin em dólares, né? Ele fez um movimento que tirou os compradores com lucro, mas tirou da jogada ao perder 3,686, só que quando ele rompe o 3,686 de baixo para cima, ele oferece compra de novo. É simples assim. É um caso parecido com o Litecoin. O Litecoin, ele, para quem era mais resiliente, esse era o ponto, fechamento abaixo de 30,557, ele chegou a perder, mas agora essa barra ela possibilita uma nova entrada para pegar um movimento de recuperação, na minha leitura, né? Aí nós temos o Ethereum, né? O Ethereum não chegou a acionar stop, porque o stop estava aqui no 116,30, então quem estava comprado se mantém, quem estava de fora tem nesse engolfo aqui uma provável oportunidade, o stop ficaria abaixo de 116,10. E por fim, né, um dos que eu acho mais técnicos aqui dos ativos digitais, que é o Bitcoin Cash, é um dos meus prediletos.
Ele fez um movimento um pouco mais difícil de capturar. O stop estava aqui, no 141 ele acionou, né? Então quem estava comprado colocou lucro no bolso. E agora ele desenha aqui algo parecido com Arami, que eu acho que justificaria uma compra. Não? É dessa forma que eu vejo as criptomoedas. Então, Xangai, DAX, bolsas americanas, criptomoedas, EWZ e petróleo são os ativos estudados. Então, falaremos a seguir aqui dos ativos fixos, né, que são Petro, Vale e bancos. Então, aqui, pessoal, nós temos a Petrobras, né? Eu acho que a Petrobras... Acho não, ela fez uma simetria em V e acho que ela fará uma correção até a média, até os R$24. É um cenário que eu ainda acredito, apesar de estar subindo hoje. Né? Num cenário mais agudo, faria um pullback no canal que foi acionado. Então é dessa forma que eu vejo. No caso da Vale, ela faz já uma correção mesmo subindo. Ela marcou máximo em 54, está 52,50, veio na média. Poderia naturalmente vir nessa linha baixa aqui do triângulo sem mudar em nada a configuração, ou ficar em algum ponto aqui no meio do caminho. Como ela é antagônica, talvez ela fique nessa região aqui entre 52,60 a 51,75. E a Vale, para mim, corrigindo um pouco mais, esticando um pouco menos, ela significa oportunidade para médio prazo. No caso de Banco do Brasil, no mundo de Alice, no mundo ideal, ele tocaria algo em torno de 45,80, média de 21 ou essa linha azul, mas ele não chegou a tocar esses pontos naturais de suporte, mas pode fazê-lo, né? Se entrar alguma venda mais aguda, uma realização de lucros, mas ele parece mais formar aqui um mastro bandeira e tem subido passo a passo, tanto que a volatilidade histórica está 1,45, bem reduzida, né? Abaixo do que historicamente esse banco trabalha. Hoje é um dia de alta em geral para os bancos, né? Então Bradesco poderia corrigir até a média, acho que ainda o fará, talvez aos R$40, mas não tem um sinal exatamente hoje. Apesar do baixo volume, nós temos alta, né? Então, e um desenho parecido com Itube. Itube tem um desenho misto entre Bradesco e Banco do Brasil, né? Eu acredito particularmente que ele venha até o topo anterior em 36,79 ou talvez até mesmo na média de 21, que é essa linha vermelha que nós temos na imagem. Então, eu acho que, por exemplo, hoje é meio que um último suspiro assim, desses ativos para uma leve correção e aí sim depois a marcação de fundos que alimentariam a continuidade da alta. É a forma que eu vejo, mas assim, não existe um sinal forte, uma evidência, mas por distância de média, por assimetria, precificação desses indicadores chineses que já há alguns dias estão ruins, impactam aqui em várias ações que vocês sabem, principalmente as metálicas, aí o petróleo acaba caindo também, impacta nas empresas ligadas ao óleo negro e coisa e tal. Ok? Então falamos aí das ações fixas também. Então, hoje eu nem vou fazer destaque do dia, né? Eu vou fazer aqui os pedidos do YouTube. Aí eu vou fazer 7 pedidos do YouTube. Depois a gente faz índice futuro, BOVA11, BOV e também o dólar. Uma das ações que o pessoal pediu é a Ideiasnet, né? Teve uma movimentação. Ela até entraria como destaque aqui, se não tivesse na lista. Pasmem, né? Mas a ação saiu de 10, foi a 3. Né? E o que eu acho disso aí? Primeiro, né? Esse tipo de ativo é que a gente não pode assim ser exatamente preconceituosos, né? Ser tão seletivos ao ponto de falar esse ativo eu não opero. Mas pela liquidez, pessoal, corrobora aquela leitura que eu tenho de situações semelhantes, né? É fácil de manipular esse tipo de ação. Manipular é uma palavra muito forte. Digamos assim, uma ação que trabalha com 100, 200 mil de negociação por dia, se alguém resolve sair, faz isso. Né? Começa a disparar a ordem automática, então eu não vejo como oportunidade de compra aquela minha velha brincadeira. Se eu sou um trader de um grande banco americano ou suíço, e meu gestor, meu diretor fala, Wagner, você tem
que operar o ativo. Eu tentaria ao máximo não operar, mas se ele falasse você vai operar e ponto, eu compraria. De repente com um meio lote, alguma coisa assim. Mas não é o estilo de papel que eu gosto. Por quê? Porque está longe de média, tem mais chance de repicar do que de desabar de novo, apesar da memória ser francamente de venda. Aí nós temos BRKM5, que é a Braskem. É muito complicado quando a ação tem um Monster Gap desse aqui, ó, montado em junho. O mercado trabalha com desconfiança. É uma ação, às vezes eu falo, a ação está descontada, completamente fora da realidade de preços. Essa não está, o preço para mim de Braskem, estudando os fundamentos, é esse. Não é uma ação que me interessa. Se eu fosse fazer uma lista de 10 ações para eu riscar, assim, para não operar no curto prazo, eu confesso para vocês que Braskem, Ideiasnet, Eternit, essas ações estariam na lista, sendo bem sincero aqui. Ação confusa, movimentações pouco claras no momento. E aí nós temos, eu chamo de EG, né? EGI3. Essa é uma das ações, existem algumas ações, né, na nossa bolsa que tem tendência primária, secundária e terciária de alta. Ela é uma delas. Esse tipo de ação, pessoal, você compra na correção. A ação veio na média, veio em região de topo ou fundo anterior, a compra boa no 32,50, não aqui, né? Professor, se você tivesse comprado, o que você faria? Das duas, uma. Uma das possibilidades, que ela é sempre interessante, né? Você marca o topo anterior, né? Que é 36,55 aqui. E aí você marca o topo anterior e estopa. Esse tipo de stop é inteligente caso ela perca o topo anterior. Eu gosto de, quando a ação está esticada assim, de marcar a mínima do dia anterior. Então, por exemplo, a mínima de hoje é 36,92. Amanhã eu boto esse ponto como stop para mim. Eu dou ali 10, 15 centavos nesse caso de tolerância, que seria alguma coisa em torno ali de 0,3, 0,4%. Bateu. Aí poderia pensar em comprar na média aqui, mas ela faria rompimento falso, né? Mas enfim, seria dessa forma que eu trabalharia com a ação. Aí tem Tiet 11, que é a Tietê. É uma ação com 1,30 de volatilidade histórica, se movimenta parecendo uma lesma aqui, um caracol, mas assim, é uma ação que deve continuar em alta, passo a passo, aí vai corrigir de forma paulatina, né? E essas ações, assim, às vezes você fica semanas, às vezes meses com elas, de repente elas disparam. Não é uma das minhas principais opções, mas eu considero uma boa ação, considero o papel descontado, dessa forma que eu vejo a ação da Tietê. Aí temos BTOW3. Que disparou, né? O varejo tem esse costume de disparar em mercados altistas. Ela tem desenhado topos e fundos ascendentes. Se fosse comprar ação, eu compraria se ela viesse perto da média de 21. Eu não compraria, por exemplo, nesse retorno até o topo anterior. Quando a ação está muito esticada, eu gosto de comprar ou em linha de tendência ou em média, mas claramente a movimentação é altista. Só que nós temos quase uma nuvem negra aqui, um filhote de nuvem negra com arame de topo. Então eu acho que essa ação pode vir nos 41 nos próximos dias, se o mercado como um todo comprar uma ideia de correção. Ok? Muitas vezes na segunda os movimentos têm sido contrários, assim, se você pegar as últimas semanas. Então, por exemplo, a gente pode ter uma correção no mercado como um todo a partir de amanhã, na minha leitura, acho que pode fazer sentido. E aí nós temos MYPK3 como próximo ativo. É uma ação que eu já operei muito, ela deu uma compra de livro aqui, ela fez um 3 rios, né, pessoal? Que são 3 fundos, né? Junho, setembro, depois em outubro. Isso não importa muito, aí depois ela fez um W, para quase um W aqui também. O que importa é agora, né? Eu acho que a ação é uma boa para fazer parte de carteira. Pode estar fazendo um fundo topo fundo aqui, um pivô.
É uma ação a ser estudada. De repente, num cenário corretivo, uma aproximação de 22 aqui para testar esse fundo de novo. De repente, até um 3 Rios aqui de novo, fundo, né? Para quem compra no curto prazo, tecnicamente o stop estaria abaixo de 22,96 aqui, porque provavelmente atraria perto dos 22. Então, é desse modo que eu faço a leitura do ativo. E por fim, nós temos a RLog3, é o 7º pedido do YouTube. A gente não vai ter destaque porque tem muita ação que foi solicitada pela galera que segue o nosso trabalho. A Cosan Log é uma das ações também que nós temos em forte alta. A tendência primária não é de alta, né, pessoal? Ela veio de um grande topo aqui em 2014, mas a secundária de médio prazo e a primária são de alta, naturalmente. E no caso da Cosan Log, né, R-Log, nós até falamos aqui que esse tipo de papel, né, que tem bons fundamentos, trabalha com grande desconto, ainda por questões de infraestrutura e algumas questões societárias específicas da Cosan Log, você tem que comprar quando a ação corrige, né? Então aqui é a mesma coisa da Natura, quando eu comentei numa LTA, que era o ponto de compra, né? Então a compra boa é em torno de 9, 9,50. Quando a ação está 13, eu particularmente, se eu tivesse na carteira, eu estaria vendendo para realizar lucro. Então é complicado falar em entrada aqui. Tecnicamente, você pode usar a técnica da mínima do dia anterior para sair, ou 13,10 para quem gosta de topo anterior. O grande fato é, nós temos um 13,50 marcado aqui como máxima dos últimos tempos na ação, lembrando que não é máxima histórica, né? E a gente está percebendo aqui que ela não consegue romper, tampouco manter-se acima do 13,50, né? Então, isso é fato. E quem tem ação, eu acho que tem que ficar atento, apesar da evidência toda de uma tendência de alta franca e plena. E aí, por fim, nós veremos aqui o dólar, né? O dólar, o índice e tal. O dólar tem trabalhado desde o dia 7, né, da segunda de semana passada, dentro dessa faixa aqui ao redor de 3.744, 3.698. E eu acho que ele pode continuar fazendo esse movimento nos próximos dias. Se a gente perceber que entra pressão, o alvo pode parecer 3.600. Se ele romper 3.744, ele teria como alvo a sua média de 21. Ok? No caso do BOVA11, né, nós temos um mercado esticado. Vale a pena salientar que a média de 21 já está protegendo 86,38 como suporte e também esse topo intermediário 86,80. Né? No mundo ideal, essa média vai se aproximar do 88, o mercado mergulha, encontra a média aqui, faz fundo e volta a subir. Esse seria um cenário de livro, assim, né? Algo parecido com o Ibovespa, a média cola nos 91, o mercado mergulha até perto de 91, se aproxima da média, alivia indicadores e volta a subir. Então, nós temos até um volume projetado de Ibovespa menor, é sinal que já não tem tanta gente interessada em comprar nesse ponto, mas também não tem vendedores convictos aqui, isso é evidente, né? O mercado continua em alta, né? E deve continuar, mas no mundo ideal de Alice de Duendes e Fadas, que eu acho plausível, eu acho que pode se materializar, é factível sim, o mercado viria na região de 91.300, 91.200, encontraria a média por aqui, aí voltaria a fazer um movimento ascendente, é uma possibilidade, né, das possibilidades com as quais eu trabalho. Uma vez que o mercado rompeu 92.660, ele foi, né, desenvolveu. O volume é decrescente, é um possível sinal que se aproxima uma correção, mas via candle a gente tem um leve sinal na sexta. Isso daqui seria uma nuvem negra, não, porque o candle é muito pequeno, ele teria que penetrar ou engolfar esse candle, ok? Seria um engolfo. O candle de hoje tem baixo volume, da sexta-feira também o volume foi abaixo da média. Assim, para quem pensa em correção, estaria tentando antecipar o movimento por assimetria e distância de média. Né? Mas não existe no candle um sinal contundente. Mas, por exemplo, quem está comprado, vale a pena administrar posições. Agora, abrir posições de compra nesse patamar,
eu tenho as minhas dúvidas, seria uma grande ideia. Observando aqui, por exemplo, um gráfico de 30 minutos, o movimento se assemelha, né, ele abre uma possibilidade de ser uma distribuição de preços. Havia um rompimento falso do 94.540, o mercado corrigiu um pouco. Eu acho que agora nem faz sentido manter esse ponto como destaque, né? Eu acho que nós teríamos que manter esse ponto, né, que foi o 94, que é o mais recente e tal. Então faria sentido manter aqui 94.620 como destaque, né? E ficar observando para quem está comprado, para quem está vendido, para quem está neutro, se o mercado vai se sustentar acima desse patamar. Na primeira batida não se sustentou, chegou a bater 94.680, se aproximou da média de 21 e subiu. Então, assim, na minha visão, se houver a perda do 94.680, enfraquece esse mercado. Se houver a perda seria meio que uma luz amarela. O 94.620 seria uma luz laranja e a perda da média de 21, uma luz vermelha, traria o mercado no mínimo para a mínima de hoje em 93.545, que foi fundo aqui também, né, do dia 10, 93.565. Né, e aqui ficaria a decisão, né? Essa perda poderia trazer o mercado a fechar o gap, se respeitar, voltaria a fazer um movimento parecido aí com um retângulo no caso. Ok? Eu particularmente aposto mais que haverá uma correção pelo menos até a mínima de hoje, essa região de 93.500, do que o mercado continuar disparando e se sustentando acima de 94.620, mas é algo mais pessoal aí, então... não existe, por exemplo, hoje algo tão evidente que aponte uma venda convicta, algo assim, ou que aponte, por exemplo, uma compra, a manutenção de uma compra segura, né? Então, como as ações operam em caminhos diferentes, né? Você vê algumas em forte alta, aqui outras em grande queda, e algumas ações em movimento lateral, você não tem uma homogeneidade, digamos assim, então não tem algo tão óbvio assim para ser feito, seja no dólar ou no índice nesse momento, o que significa que o mercado passa por um momento de complexidade, né? Ele tinha passado no final do ano, até que você tem os sinais, aí tem um movimento limpo e assim a roda gira, ok? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos. Se puderem deixar o like e compartilharem o vídeo, eu fico grato. E seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes, né? Então, se houver uma correção, muita gente vai poder selecionar alguns ativos, alguém quer completar a posição ficou de fora, e quem está comprado aí tem que gerenciar as posições de forma muito atenta, porque até esse momento aqui do final do ano falava-se num crash no mercado, 70 mil pontos, as pessoas falavam que o mercado viria aqui no 76, ou nesse fundo aqui no índice futuro. No caso do Ibov, existia um consenso dentro do mercado, aí das corretoras, que o mercado viria a 75 mil pontos. Aí depois o mercado subiu um pouco, fala-se em 100 mil pontos rapidamente agora. Então chega a ser um estudo ingênuo, porque o mercado não tinha evidências de queda tão grande naquele momento. Quando ele não tem de alta tão grande, o mercado é dia a dia, né? Então o mercado tem sido dia a dia desde a corrida eleitoral. É a projeção no máximo ali para a semana, uma seleção técnica criteriosa de ativos, não é tudo que sobe, tem coisa que cai muito e outras coisas voam simplesmente. Então é um momento que você tem que ter conhecimento de um pouco de fundamento, um pouco de análise técnica, tem que estudar um pouco de fluxo, tem que ter dedicação. Então investidor dinâmico, que gosta de operar, de estudar, costuma se dar muito bem, e aquele camarada que não gosta de ler informe, é mais preguiçoso, é mais folgado, tal, costuma se dar mal, ok? E com toda sinceridade eu sempre trago aqui as minhas opiniões. Então o momento é do investidor que é trabalhador, porque o mercado voltou a ficar complexo. Ele fez movimentos fáceis, por exemplo, em agosto, fez em setembro. Aí, por exemplo, o mês de outubro foi mais complicado, mas nós fomos muito bem no grupo. Aí, novembro, eu acho que o movimento já foi mais fácil, e dezembro também. E uma informação que eu fiquei de passar para vocês, eu vou abrir aqui uma planilha para poder passar, né?
que foi a rentabilidade que nós tivemos. Ó, na carteira de ações, eu vou falar as 3 primeiras aqui para vocês. As que mais, o que a gente entregou para o pessoal da imersão eu vou falando aos poucos para não ficar chato, tá? Então, por exemplo, os ativos que mais subiram, que a gente entregou o melhor resultado, uma ação subiu 21,15 em menos de 6 semanas isso, faria 6 semanas amanhã, né? 21,15, a segunda colocada subiu 16,53, só que tem um detalhe, ela tem peso dobrado, então é como se 2 ativos tivessem subido 16,53. E o terceiro ou quarto ativo, aí no caso, 15,99. Então, como se uma tivesse subido 21,15, 2 subido quase 17%, e a terceira ou quarta, depende do ponto de vista, teria subido... não, me enganei. Ó, a primeira 21,15, a segunda e a terceira 16,53 e a quarta seria um rendimento de 16,06%. A rentabilidade média da carteira 6,42, por quê? Algumas tiveram picos, eu tive, por exemplo, uma ação que caiu 0,21%, né? Teve 2 ações que caíram em torno de 3%, mas que hoje, por exemplo, uma delas já está recuperando, né? E é isso, aí eu vou falando as outras depois. Mas na média, quase 7%, que supera um ano de renda fixa. E no índice futuro, nós somamos 3 operações que deram 8.640 pontos de lucro dentro dessas 5 ou 6 semanas aí, do início de dezembro, dias 4 e 5 de dezembro para cá. 8.640 no índice, 3 operações. E a rentabilidade média da carteira é 6,42 com esses picos que eu comentei, ok? Então é isso aí, saúde e paz a todos. Seguimos juntos, pessoal, que tenhamos uma ótima semana. Valeu!